Acho que vocês ouvem a minha voz pelo microfone, certo? Muito bem. Uma grande alegria quando nós podemos estudar juntos a palavra de Deus e, como os irmãos sabem, nesse mês de março, mas informando aqueles que hoje nos honram com a sua visita, nesse mês de março nós estamos aqui na igreja trabalhando uma série de estudos cujo tema é oração. Tema tão importante, oração. Queridos, um dos propósitos de nós nos reunirmos neste local como igreja, lembrando quando eu falo igreja, igreja não é o prédio. Esse prédio se chama igreja, no caso Igreja Batista Esperança, porque a igreja se reúne aqui. Você que já recebeu a Jesus como Salvador, você é igreja. Eu sou igreja. Por onde quer que você for, você é igreja. Você faz parte do corpo de Cristo, você já é habitação do Espírito Santo. Então, um dos propósitos de nós nos reunirmos neste local como igreja, além, é claro, de, como fizemos agora, louvarmos juntos ao Senhor, sempre é tão bom louvar a Deus, não é? Adorarmos o Senhor de maneiras diferentes, aprendermos juntos da palavra de Deus, como faremos agora. Um dos propósitos é sermos bênção. É abençoarmos uns aos outros. E nesse ponto, há várias maneiras de nós abençoarmos uns aos outros. Por exemplo, nós podemos abençoar uns aos outros fazendo uso dos nossos dons, que o Espírito Santo nos deu, fazendo uso dos talentos também. Podemos abençoar quando ajudamos um irmão ou uma irmã no seu serviço aqui na igreja. Mas uma maneira, queridos, de nós abençoarmos grandemente a vida de um irmão ou a vida de uma irmã é orando por esse irmão ou por essa irmã. Em 2001, um tempo atrás, muitos conhecem aqui a minha história, mas para aqueles que não conhecem, em 2001, eu sofri um grave acidente de carro e aprove ao Senhor, nesse acidente, chamar a minha mãe para a sua presença. Eu confesso, eu passei por um tempo de rebeldia. Eu não queria ir para a igreja. Na época eu tinha 15 para 16 anos, então eu estava mais preocupado em buscar respostas. Eu queria respostas, eu queria saber por que aquilo tinha acontecido. Eu não queria ir para a igreja. Eu ia arrastado, sabe? E quando eu estava na igreja, eu confesso, eu não estava conectado com aquilo que acontecia. Não estava com a minha mente voltada para os cânticos, para as mensagens. Eu estava ali e passei por um tempo também me culpando. Porque no carro ali, no acidente, estávamos só eu e minha mãe. Então, eu por muito tempo achei que eu podia ter feito alguma coisa para impedir aquele acidente. Mas foi muito interessante, queridos, nessa fase difícil que eu vivi, como o Senhor foi trabalhando na minha vida através dos irmãos da igreja. Na época eu não era membro aqui da Batista Esperança, era membro de uma outra igreja, e foi muito bacana como o Senhor trabalhou na minha vida, porque eu estava ali na igreja, e chegava uma irmã para mim e falava assim: Daniel, você sabe que uma coisa interessante? Eu estava em casa essa semana, eu lembrei de você. O Senhor trouxe você na minha mente. E quando eu lembrei de você, eu clamei a Deus pela sua vida. Eu roguei ao Senhor a graça e a misericórdia dele sobre sua vida. Vinha um outro irmão para mim e dizia: Daniel, olha que coisa interessante, eu estava no trabalho essa semana, de repente eu lembrei de você, foi o Senhor que trouxe você para a minha mente. E naquela hora eu parei tudo o que eu estava fazendo para levar o seu nome ao trono da graça de Deus e rogar ao Senhor a bênção, o consolo, o amparo, a graça, a misericórdia dele sobre sua vida. Queridos, até hoje isso toca o meu coração, até hoje eu confesso, eu fico arrepiado. Porque eu ia para a igreja triste, cabisbaixo, frustrado, magoado, mas voltava para casa consolado. E eu pensava, puxa, olha que interessante, olha que bacana, há irmãos orando por mim. Meus irmãos, nós somos sustentados pelas orações dos santos. E nesse texto que nós lemos agora há pouco, eu peço a você que deixe sua Bíblia aberta aqui em João capítulo 17, versos 20 a 23, a gente percebe que uma pessoa orou por nós. Mas não qualquer pessoa, a mais importante pessoa que já pisou neste mundo. Ele orou por nós.
Isso é uma coisa maravilhosa. E a gente tem que lembrar que essa oração que Jesus fez foi momentos antes de ele entregar a sua vida por nós na cruz. E veja aqui versículo 20, mais uma vez, olha o que Jesus aqui está dizendo na sua oração. Não rogo somente por estes. Ele está falando de quem? Dos discípulos que estavam ali com ele. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Todo cristão pode olhar para esse versículo e dizer, há mais de 2000 anos, Jesus orou por mim. Que coisa maravilhosa. Agora é interessante a gente perceber uma coisa. Pelo que Jesus orou? Qual foi o assunto da oração? E aqui a gente vê uma coisa muito legal, muito fantástica, porque Jesus não orou assim, Senhor, eu oro por aqueles que vierem a crer em mim. Pai, eu oro por aqueles que vierem a crer em mim para que todos os seus sonhos se realizem. Não. Pai, eu oro por aqueles que vierem a crer em mim para que todos consigam ir para a Disney pelo menos uma vez na vida. Não. Olha pelo que Jesus orou, versículo 21. Olha o assunto da oração. A fim de que todos sejam um. Amados, de tantos assuntos, dentre tantos assuntos que Jesus poderia incluir na sua oração, ele orou pela nossa união. Jesus orou pela nossa comunhão. E por que a nossa união é tão importante ao ponto de Jesus falar sobre ela em sua oração? Final do versículo 21 diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus orou para que nós fôssemos um, ao exibir em nossas vidas o caráter de Deus Pai e de Cristo. E isso faria com que o mundo cresce que Deus enviara Jesus para ser o Salvador do mundo. Você percebe que a oração de Jesus, o foco da oração é a glória de Deus? Você percebeu? Quantas vezes nós oramos, apresentamos pedidos ao Senhor, mas não temos o menor interesse em saber se aquilo que eu estou pedindo é da vontade de Deus ou não? Eu quero. Senhor, eu preciso de um iPhone 16 Pro Max. Não é o Pro, é o Pro Max. Você entendeu? É uma questão de sobrevivência. Eu preciso, Senhor, eu preciso ir para a Disney. Eu não posso dizer que a minha vida passou e eu não tirei uma foto, eu não fiz uma selfie com o Mickey e não dei um abraço no Pateta. Eu preciso, é uma questão minha. A oração de Jesus, o foco é a glória de Deus. O Senhor Jesus orou para que nós fôssemos unidos. E a nossa união fosse tão forte, fosse tão evidente, que ultrapassasse essas paredes. E que chegasse naqueles que estão ao nosso redor, que ainda não têm a Cristo como Salvador, para que a nossa união testemunhasse do Senhor Jesus. E assim mais pessoas tivessem o interesse de caminhar conosco. Olha que grupo legal que está naquela igreja. Olha que grupo bacana. Pessoas diferentes sim, mas que amam estar juntas. Eu quero estar junto deles. Jesus orou para que a nossa união fosse uma testemunha da vinda dele ao mundo. E assim mais pessoas teriam o interesse, o desejo de caminhar conosco, conhecendo Jesus, entregando suas vidas a Jesus para a glória de Deus. Percebeu? Versículo 23 vai mostrar para nós que essa união não viria pela nossa capacidade, não viria pela nossa força. Olha lá o versículo 23. Eu neles, Jesus está dizendo aqui, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Queridos, a palavra aperfeiçoado aqui significa completo. A nossa união só é completa quando Jesus é o fator que nos une. E não nossos interesses, nossas afinidades, nossos gostos. Em Jesus, é na dependência de Jesus que a nossa união é completa. E assim, unidos em nome de Jesus, e no poder de Jesus, e no mover do Espírito Santo em nossas vidas, a nossa união vai transbordar, chegando naqueles que estão ao nosso redor, para que a nossa união testemunhe
que Deus enviou Jesus para ser o Salvador do mundo, assim mais pessoas estariam conosco, caminhando conosco, conhecendo Jesus, entregando suas vidas a Jesus para a glória de Deus. Queridos, que bênção a oração de Jesus por nós. E assim é nosso dever abençoarmos uns aos outros através das nossas orações. Mas aí vem uma pergunta: como podemos fazer com que nossas orações sejam um fator de bênção uns para os outros? É isso que nós vamos trabalhar nesta manhã, partindo desse texto. E eu vou tirar daqui 2 lições bem simples, bem práticas, 2 lições apenas, para que as nossas orações sejam um fator de bênção uns para os outros. E primeiro, nossas orações abençoam quando oramos juntos. Já foi falado aqui da escola dominical e eu vou ser mais uma voz. Se você não está participando da escola dominical, você não sabe o que está perdendo. Eu, Davi, somos professores da classe de Atos e ali nós estamos estudando sobre a igreja. O início da história da igreja nesse mundo. As aulas estão sensacionais, não é porque eu sou professor. Se você acha que é porque eu que, claro, vou falar bem da minha aula, né? Não. Então, pergunte para aqueles que estão assistindo. Não só Atos. Pergunte para aqueles que estão assistindo a vida de Paulo. Fé e ciência, evangelismo e todas as demais salas. Nós temos classes para todas as faixas etárias. A escola dominical é um momento maravilhoso para aquele que quer aprender da palavra de Deus. Queria muito que na escola dominical tivéssemos um número que, graças ao Senhor, temos aqui nesta manhã. Infelizmente não tínhamos. Mas, amado, participe. E ali na classe de Atos estamos estudando, então, como eu falei, o início da igreja. E tem um versículo em Atos capítulo 2, que fala dos nossos primeiros irmãos em Cristo Jesus. Olha como é que eles eram. Versículo 42, Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses, os primeiros da história do planeta Terra a se tornarem habitação do Espírito Santo. Puxa, peraí, isso aí foi profundo, hein? Nunca tinha pensado nisso. Os primeiros de todo o mundo, desde que o mundo foi criado por Deus, nunca isso tinha acontecido. Esses foram os primeiros que se tornaram habitação do Espírito Santo. Exatamente. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Você não está na classe de Atos. Você não aprendeu. Eu ensinei isso para minha classe uns domingos atrás. Se tivesse conosco, você ia aprender isso e muito mais. Está vendo? Mas você não está com a gente. Participe conosco, você vai aprender isso e muitas coisas mais. Viu? Viu como faz um merchan? Maravilha? Então, mas queridos, presta atenção nisso. Esses irmãos eram incansáveis, constantes no desejo de conhecer a palavra de Deus. Constantes no desejo de aprender de Deus, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Que prazer eles tinham de estar juntos. Que prazer eles tinham na comunhão. No partir do pão, que prazer esses irmãos tinham de celebrar a ceia do Senhor juntos. Celebravam a ceia com toda alegria em memória da morte, ressurreição e retorno do Senhor Jesus. Quando nós celebramos a ceia, olhamos para trás. Estamos anunciando a morte do Senhor, mas olhamos para frente, porque fazemos isso até que Ele venha. E nas orações, esses irmãos tinham prazer de orar juntos. Eu sei que a reunião de quarta-feira nos dá a oportunidade de orarmos juntos, mas queridos, que bom seria se nós tivéssemos o hábito de nos unir pessoalmente para orar. Você lembra de Daniel? Lembra da história de Daniel? Livro bem famoso, né? Daniel capítulo 2, a palavra de Deus diz que Nabucodonosor, rei bem conhecido, ele teve um sonho. E esse sonho deixou Nabucodonosor muito perturbado, muito incomodado. Ele queria saber o que significava aquilo. Então, no dia seguinte, ele chamou todos os sábios, magos, feiticeiros da Babilônia e falou: eu tive um sonho e eu quero saber o que ele significa. Eles disseram, os sábios da Babilônia disseram para Nabucodonosor: rei, conta o sonho que a gente vai dar a interpretação. Só que foi aí que Nabucodonosor fez um negócio interessante, um negócio que não se costumava fazer. Você lembra do faraó, lá da história de José? Lembra? O faraó também,
perturbado. No dia seguinte, ele chamou os sábios do Egito e falou: tive esse sonho. Ninguém conseguia interpretar. Aí o copeiro do rei, copeiro do faraó, lembrou: puxa, agora eu lembro das minhas ofensas. Faraó, lembra quando você me mandou para a prisão? Eu e o padeiro? Lá na prisão tivemos um sonho também. Eu tive um sonho, o padeiro teve outro. E lá nós conhecemos um hebreu. Esse hebreu interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro, e aconteceu exatamente o que ele disse. Eu voltei para o meu posto e o padeiro foi enforcado. Opa, traz esse hebreu aqui, era José. Quando José se apresentou para o faraó, o que o faraó fez? Ele contou o sonho dele para José. Ora, no meu sonho subiam do Nilo 7 vacas gordas, 7 vacas magras, as 7 vacas magras comiam, as 7 vacas gordas continuavam magras. Lembra do sonho? Só que Nabucodonosor aqui, ele não fez isso. Ele chegou para os sábios da Babilônia e falou: não, vocês vão me contar qual foi o sonho que eu tive e a interpretação. É que você está na frente do rei, né? Porque a vontade na hora de olhar para ele e falar: oi? Espera aí, você quer que eu entre no seu pensamento para adivinhar qual foi o sonho que você teve e dê a interpretação também? Você só quer isso, né? Você não quer mais nada, né? Você não quer os números da Mega Sena babilônica, você não quer mais nada. Você quer que eu entre na sua cabeça e diga que sonho você teve e interpretação. Amado, com todo carinho, não dá. Não dá. É o que eles disseram para o rei. Não há ser humano nesse mundo que consiga fazer o que o rei está pedindo. Não dá. Ah, meu amigo, falar não para um rei do temperamento de Nabucodonosor? Ah, é? Então vai todo mundo morrer. Nabucodonosor decretou a morte de todos os sábios da Babilônia, o que incluía Daniel e seus amigos. Daniel não tinha feito nada, ele nem queria estar na Babilônia. Ele não foi lá a convite, ele foi forçado aí. E de repente, o rei ordena a morte de todos os sábios, incluindo Daniel e seus amigos. Gente, é uma situação difícil. O rei decretou a sua morte. Quando o chefe da guarda babilônica, Arioque, saiu para matar os sábios, foi para Daniel. Daniel, peraí, o que está acontecendo? O que foi? Arioque explicou a situação para Daniel. Daniel foi falar com Nabucodonosor: olha, dá um tempo, rei, espera um pouco e eu vou trazer a interpretação. O que Daniel fez em seguida? Olha o que a Bíblia diz lá, Daniel capítulo 2. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Gente, estamos numa situação difícil. Há uma sentença de morte pairando sobre nossas cabeças. Nós precisamos orar. Daniel não orou sozinho. Daniel contou a situação para Ananias, Misael, Azarias: vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar a Deus por misericórdia. Amado, eu tenho certeza que você hoje está vivendo lutas. Eu tenho certeza que hoje você está vivendo situações que invadem a sua mente, às vezes tiram o seu sono, às vezes te deixam preocupados e te impedem de dormir, assuntos a resolver, decisões a tomar. E talvez eu não consiga te ajudar materialmente. Talvez eu não consiga dizer qual decisão que você tem que tomar, mas uma coisa eu posso fazer. Uma coisa eu quero fazer. Eu quero dobrar os meus joelhos junto com você. E eu quero unir a minha voz à sua voz. E eu quero levar junto com você esses pedidos específicos ao trono da graça de Deus. E a palavra de Deus diz que no trono da graça de Deus, do qual nós temos livre acesso, nós vamos encontrar graça e misericórdia sempre que precisarmos de ajuda. Talvez eu não consiga dizer o que você deve fazer ou te ajudar, mas eu posso orar. E eu quero orar. Amados, eu sei que nós temos o costume de orar uns pelos outros, mas já percebeu que as orações, na sua maioria, são meio genéricas? Senhor, abençoa essa família, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã. Eu quero fazer aqui uma proposta, um desafio. Adote uma família de oração. Faça o seguinte: pega uma família aqui da igreja, entre em contato com ela.
Veja quais pedidos específicos, todos nós temos pedidos específicos que estamos levando a Deus. Maridos, esposas, filhos, todos nós temos coisas específicas que estamos apresentando a Deus. Entre em contato com essa família. Veja quais pedidos específicos eles estão levando a Deus e se una a eles em oração. Durante todo um mês, ore junto com eles. E faça o seguinte, durante esse mês, combine um dia para vocês se encontrarem. A gente convida pessoas para vir em casa, né? Para jantar, para assistir um filme, assistir um jogo, para conversar. Eu nunca recebi um convite de alguém falando, Daniel, vamos lá em casa para a gente orar? Nunca recebi esse convite. Já recebeu esse convite? Nunca recebi. Vamos lá em casa para a gente orar? Que tal se a gente fizer isso? Durante esse mês, combina um dia, na cara de um, na cara de outro, olha, vamos se reunir para a gente orar. Vou pegar as almofadas do sofá, vou pegar os travesseiros, nós vamos colocar no chão, nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos clamar a Deus juntos. Vai ter comida? Claro, vai ter comida, ninguém é de ferro. Vai ter conversa? Sim, mas o foco é, vamos orar. Queridos, nossas orações abençoam quando nós oramos juntos. Daniel não orou sozinho, era uma situação difícil não só para ele, para os amigos também. Nós temos que orar. Estamos num momento difícil, estamos numa situação delicada, precisamos orar. Você tem suas lutas, eu tenho as minhas. Eu quero unir a minha voz à sua voz. E eu quero levar esses pedidos juntos ao trono da graça de Deus. Daniel levou, junto com seus amigos, aquela situação a Deus. A Bíblia diz que Deus revelou a Daniel qual havia sido o sonho e a interpretação. E mais uma vez, então, Daniel orou, mas dessa vez, louvando a Deus pela resposta da oração dele e dos seus amigos. Queridos, o Senhor Jesus, na sua oração, disse que o mundo conheceria que Ele veio a este mundo para ser o Salvador através da nossa união. E uma das maneiras mais eficazes de nos unirmos é orarmos uns pelos outros. É apresentarmos juntos os nossos pedidos a Deus. E quando você terminar esse mês, no mês seguinte, uma outra família de oração. E no outro mês, uma outra família de oração. Isso é comunhão, queridos. Comunhão não é sentar um do lado do outro. Comunhão é vida com vida. Comunhão é vida participando de vida. É vida interagindo com vida. É vida conhecendo vida. Isso é comunhão. Uma das maneiras mais eficazes de estendermos e aprofundarmos nossa comunhão é orando uns pelos outros. E quando Deus trouxer as respostas, quando os pedidos forem atendidos, nos unirmos de novo. Mas dessa vez para rendermos graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Nossas orações abençoam quando nós oramos juntos. Na oração, o Senhor Jesus disse que o mundo conheceria que Deus enviou Jesus para ser o Salvador quando visse a nossa comunhão forte, quando visse a nossa união testemunharia da vinda de Jesus e testemunharia também sobre o amor de Deus. Através da nossa união, o mundo conheceria o amor de Deus. E a nossa segunda lição, queridos, nossas orações abençoam quando são regadas de amor. Muitos anos atrás, mas eu nunca esqueci isso, uma irmã chegou para mim e falou assim, olha, Deus que me perdoe. Quando começa uma frase assim, aquilo não vem coisa boa, né? Olha, Deus que me perdoe, mas eu estou orando para esse irmão sair dessa igreja e procurar outra. Queridos, vamos lá, vamos ser sinceros, não é fácil trabalhar com pessoas. Não é fácil. Nós somos muito diferentes. Nós temos manias, e não adianta dizer que você não tem mania nenhuma, porque você tem. Nós temos manias, às vezes a mania de um irrita o outro. A mania do marido irrita a esposa. A mania da esposa irrita o marido. Imagina num grupo maior assim. Nós temos opiniões diferentes, um acha que o negócio tem que ser resolvido dessa maneira, o outro acha que tem que ser resolvido daquela maneira, não acha que o caminho é esse daqui, não é por esse caminho. Nós temos nossas teimosias, cada um de nós tem as nossas teimosias. Não é fácil trabalhar com pessoas, nós temos muitas diferenças agora. E a gente cantou isso agora há pouco. Nesse oceano de diferenças, o que nós temos em comum? O apóstolo Paulo vai dizer, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Queridos, o que nos une? O Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você, meu irmão, é o mesmo Espírito Santo. Em mim não habita o Espírito Santo 1.0, naquele irmão versão 1.6, 1.8, 2.0, versão turbo, versão 2.0 aspirado. É o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Há um só corpo, o Espírito Santo nos batizou no corpo de Cristo quando recebemos a Jesus. Nós fomos batizados com o Espírito Santo quando recebemos a Cristo como Salvador. O Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Nós somos membros do mesmo corpo, desse organismo vivo. Não estou falando organização, organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Há um só Senhor, há uma só esperança. Amados, nossa esperança é a mesma. Qual é a nossa esperança? Um dia nós vamos ver a Jesus. E quando esse dia chegar, a nossa alegria ninguém vai conseguir tirar. Essa é a nossa esperança. Quantas coisas tiram nossa alegria aqui? Quantas coisas nos perturbam? Quantas coisas tiram tua paz? Quantas coisas te atemorizam? Quantas coisas te preocupam? Tudo isso vai ter um fim permanente quando você estiver com Jesus. Acabaram as preocupações, acabaram os medos, acabaram os temores, acabaram as lágrimas e tristeza. Quando olharmos para Cristo face a face, a nossa alegria ninguém vai conseguir tirar. Essa é a nossa esperança. Há um só Senhor, o mesmo Jesus, que entregou a sua vida na cruz para pagar o preço do meu pecado, pagou o preço do seu pecado, pagou o preço do pecado da humanidade. Há uma só fé, a salvação é pela fé, sempre foi pela fé, sempre será pela fé. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quando você ora, Senhor meu Deus e meu Pai, e eu oro, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos falando com o mesmo Deus e Pai. Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É o mesmo Deus. É isso que nos une, queridos. E deixa eu falar uma coisa. Aquilo que nos une tem que estar acima das nossas diferenças. Diferenças nós vamos ter. Erros nós vamos cometer. Falhas nós vamos cometer. Sempre nós estamos num corpo que ainda sofre as consequências do pecado. Nós erramos. Mas aquilo que temos em comum tem que estar acima das nossas diferenças. Se nós queremos que a nossa união testemunhe o amor de Deus, nossas orações têm que ser regadas de amor. E para isso, eu não posso olhar para você, não posso considerá-lo meu irmão, minha irmã, pelo meu ponto de vista. Não posso olhar para você com os meus olhos, fracos, limitados, imperfeitos, para que nossas orações sejam regadas de amor e que a nossa união testemunhe do amor de Deus. Nós precisamos olhar uns para os outros pelos olhos do Senhor Jesus. Olhos de amor, de graça, de misericórdia. Olha o que o apóstolo Pedro escreve. Acima de tudo, antes de tudo, toda comunhão eficaz, toda comunhão positiva, toda comunhão que expressa o amor de Deus e que testemunha da vinda de Cristo começa aqui. Acima de tudo, porém, tende. E veja que o verbo está flexionado como uma ordem, não é uma sugestão. Tende amor. E a palavra grega aqui é ágape. Esse é o amor que vem de Deus, queridos, amor incondicional, amor que decide amar, amor que escolhe amar, amor que coloca o interesse dos outros à frente dos seus, amor que decide colocar a necessidade dos outros à frente das suas. Por isso ele vem de Deus, porque naturalmente eu vou atrás dos meus assuntos, busco os meus interesses. Naturalmente é cada um por si. O Senhor nos ensina a colocar os interesses dos outros à frente dos seus. Porque foi isso que Ele fez por nós. Jesus precisava morrer na cruz? Não. Mas Ele quis entregar a sua vida na cruz porque nós precisávamos de uma solução permanente para o pecado. Jesus sabia que essa solução ninguém poderia trazer a não ser Ele mesmo. Então Jesus veio e voluntariamente se entregou na cruz, nos substituiu para pagar o preço do nosso pecado na cruz de uma vez por todas, colocando as nossas necessidades em primeiro lugar. Nós precisávamos de um Salvador, nós precisávamos de um Redentor, de um resgatador, e Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Queridos,
Tende amor. Esse amor é fruto do Espírito Santo. Lembra do apóstolo Paulo aos Gálatas? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. A palavra ali, amor, é ágape. Esse amor é fruto do Espírito, é o Espírito trabalhando na sua vida. Tende amor em que grau? Intenso, assíduo, contínuo uns para com os outros. Por quê? Porque esse amor, ágape, cobre, esconde multidão de pecados. Quer uma oração que abençoa? Então ore assim: Senhor, encha o meu coração de amor pelos meus irmãos, de tal maneira que as nossas diferenças estejam cobertas pelo amor que temos uns para os outros. Se eu ficar olhando para o irmão com os meus olhos, as diferenças vão se ressaltar. E tudo que o irmão fizer que eu não gostar, vai me afetar. E tudo que eu fizer que o irmão não gostou, vai subir o sangue. Por isso que vem de Deus esse amor. Senhor, encha o meu coração de amor pelos meus irmãos, para que assim, através desse amor que vem de Ti, nossas diferenças estejam todas cobertas por esse precioso amor, por esse intenso, contínuo, assíduo amor. Nossa oração não deve ser para que o irmão procure outra igreja, mas deve ser para que o Senhor corrija o que está errado em nós. Senhor, trabalha na minha vida. O que tiver errado em mim, conserta. O que dentro de mim não te agradar, manda embora. Senhor, o que tiver dentro de mim atrapalhando a ação do Espírito Santo em mim, conserta. Porque eu quero viver nessa vida uma vida no poder do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, para que esse amor seja evidente. E esse amor seja o elo que nos une. E esse amor seja aquele que vai fazer com que a nossa comunhão seja profunda e testemunhe do amor de Deus a todas as pessoas. Queridos, nós estamos aqui para sermos bênção uns para os outros. E uma das maneiras mais eficazes de você abençoar um irmão, de você abençoar uma irmã, é orando por ele, é orando por ela. Especialmente quando nós oramos juntos, levando pedidos específicos a Deus em oração, unindo nossas vozes, dobrando nossos joelhos, e quando as nossas orações são carregadas de amor. A oração é uma das principais evidências de que amamos uns aos outros. Portanto, queridos, que a igreja, a nossa igreja, seja conhecida como uma igreja em que há irmãos que se amam. Tem diferenças? Claro que tem. Tem uns que são palmeirenses, o que eu posso fazer? Uns são corintianos, o que eu posso fazer? Né? Temos diferenças, sim. Mas elas têm que estar cobertas pelo nosso amor. Essas diferenças não podem ser aquilo que vai nos desunir. Tem que estar tudo coberto, nossas falhas, defeitos, tudo isso coberto por esse amor que vem de Deus. Que a nossa igreja seja uma igreja unida. E a nossa união seja tão forte, queridos, lutemos juntos pela nossa união. Satanás quer atrapalhar a nossa união. Uma das estratégias dele é quebrar a comunhão da igreja. Uma igreja desunida, ninguém quer ficar nela. Agora, quando pessoas de fora olham para cá e vejam, poxa, que grupo bacana, que grupo que se gosta, grupo que gosta de estar junto, aí gera o interesse. Então, que através da nossa união, ela ultrapasse essas paredes. E que a nossa união impacte aqueles que estão ao nosso redor. Ao ponto de mais pessoas se interessarem por estar conosco, por caminhar conosco, conhecendo aquele que nos une, conhecendo sobre Jesus, entregando suas vidas a Ele. Tudo isso para que Deus seja glorificado. Amém? Vou pedir para que todos os que puderem, fechem seus olhos, baixem suas cabeças. Nós falamos sobre comunhão. A nossa comunhão, ela só é completa quando Jesus é o fator que nos une. Mas eu quero dizer a você que a mais importante comunhão que você deve ter é com a pessoa do Senhor Jesus. E isso somente tem aquele que já o recebeu como Senhor e Salvador. Nós temos comunhão com o Senhor Jesus. E assim podemos ter comunhão
uns com os outros, porque primeiro entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Somos parte de um mesmo corpo. Mas eu quero perguntar nessa manhã se você também pode dizer que é um crente em Cristo Jesus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você entendeu que os seus pecados o separam de Deus, mas não precisa ser assim, porque Jesus já proveu a solução para isto, e a solução é Ele próprio. O Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz para ser o Salvador do mundo, e hoje Ele está nesse momento aqui, no nosso meio. O Senhor Jesus está hoje aqui no nosso meio, batendo na porta do seu coração, aguardando que você o convide para entrar. E eu quero perguntar nessa manhã, se você ainda não tomou essa decisão ao lado do Senhor Jesus, mas quer tomar essa decisão, quer conhecer mais sobre esta pessoa que nos une, quer conhecer mais sobre o propósito dele para a sua vida. A Bíblia diz que Deus tem planos para a sua vida, planos maravilhosos, tenha certeza. Se você deseja conhecer mais sobre o Senhor Jesus, vou pedir a você que levante sua mão, que depois nós queremos orar por você. Queremos apresentar a você com toda alegria o plano de salvação perfeita, eterna, garantida pelo Senhor Jesus. Alguém aqui gostaria de conhecer mais sobre o Senhor Jesus? Se não, queridos, vamos lutar pela nossa união, porque a nossa união testemunha da vinda de Jesus ao mundo e testemunha sobre o amor de Deus. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo de estudo da Tua Palavra, e que a Tua Palavra confronte os nossos corações, e que através do Espírito Santo, que habita em nós, sejamos unidos, sejamos uma igreja unida, sejamos, ó Pai, uma igreja que através da nossa união proclama a vinda de Jesus ao mundo e proclama sobre o amor de Deus que foi apresentado na pessoa de Jesus, amor que abrange todas as pessoas. Nós oramos, ó Deus, rogando Tua bênção por cada um de nós, rogamos a Tua bênção, ó Pai, e agradecemos mais uma vez por nos dar o privilégio de estudar a Tua Palavra. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.